Descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode isso, meninas! Com Natália Largue, Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN. A gente vive juntando dinheiro para conseguir atingir objetivos como viajar, comprar uma casa, viver experiências satisfatórias e até mesmo se aposentar confortavelmente. A verdade, no entanto, é que o velho ditado que diz que daqui não se leva nada é a pura verdade. Mas o que acontece com as nossas finanças, nosso dinheiro, nossos bens após a morte? E como usar um seguro de vida ainda aqui, em vida? Eu sou a Natália Largue, estou aqui com a Nayara Bertão. Oi, gente. Com a Ana Leone. Oi, pessoal. E nós estamos recebendo novamente a Ilka Vaz, que é diretora técnica de pessoas da seguradora Mafre, e vai responder a essas e outras perguntas também. Obrigada, Ilka, por participar aqui com a gente novamente. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom. E aí, meninas, vamos começar com a seguinte pergunta, né? Que a gente estava discutindo aqui antes, né, de começar essa gravação. A gente estava discutindo, na verdade, vários temas, e um deles foi: depois que uma pessoa morre, o que acontece com as finanças delas, né? Porque muitas vezes a gente se vê um pouco perdido, né, do que pode acontecer, o que você deve acionar, como que você deve. Qual é a maneira mais correta, de repente, para os dependentes daquela pessoa, não só os dependentes, como os entes queridos, a família daquela pessoa, acionar ali o que ela tinha, né, os seus bens, o seu dinheiro, os seus investimentos. Como que acontece esse processo, Ilka? Bom, isso é um tema muito importante, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa com o momento da morte só, mas a gente não se preocupa com o pós-morte, né? Uhum. E a maioria das pessoas sabem, talvez todas não saibam, mas quando você vem a falecer, os seus bens, o seu patrimônio, ele fica bloqueado, ele fica congelado. Então, os seus herdeiros legais, eles não têm acesso ao seu patrimônio até que ocorra o inventário. Não tem dinheiro para pagar a luz, gente. É isso. É E aí, por simples isso, assim. nem o condomínio. Não. nada. Por isso o seguro de vida é importante. Porque o seguro de vida, ele não é um patrimônio, ele não é um investimento. Então ele não entra dentro desse processo. Ele é liberado assim que você envia a documentação para a seguradora. É claro que existe um prazo que varia de seguradora para seguradora. A gente tem um prazo obrigatório pela SUSEP para pagamento após o envio de toda a documentação, que é de até 30 dias. Mas cada seguradora trabalha com um prazo diferenciado conforme o seu processo, né? Mas o seguro de vida ele é de extrema importância nesse momento. Por quê? Porque é o seguro de vida que vai conseguir disponibilizar capital para que você e a sua família consigam seguir a sua rotina enquanto o inventário não finalize e o patrimônio seja de fato liberado. E mais uma coisa importante, o seguro de vida ele deve servir não só para que você sobreviva durante um determinado momento até o término do processo, mas inclusive para você custear esse processo, Uhum. porque o inventário precisa ser pago e não é um valor barato, e o valor Uhum. depende do patrimônio que você tenha. Então, assim, o seguro de vida ele pode também ser utilizado para custear esse processo. É um Isso percentual do importante. patrimônio, é É um isso? percentual do patrimônio. Ou seja, então, se não for o caso do seguro de vida, até você conseguir acionar todo o resto, todos os gastos que você tem que arcar. Se você não tiver, se aquele ente querido, por exemplo, não tiver um seguro de provedor. vida, justamente, você tem que tirar do seu, porque todo o resto do dinheiro vai ficar bloqueado. É isso. É isso. Por isso E que é tem- importante que o provedor financeiro, a gente costuma dizer que seguro de vida é um ato de amor. E é. É uma forma de você proteger as pessoas que você ama quando você não estiver mais aqui. Uhum. Então, o provedor financeiro, ele precisa incluir o seguro de vida no seu planejamento familiar, no seu planejamento financeiro. Esse item, esse produto precisa estar nessa pauta. E só lembrando que um processo de inventário pode levar aí mais de 1 ano, 2, né, e se tiver ainda discussão judicial, a perder de briga vista, de né. herdeiros, aí vai longe. Então realmente é longo, é trabalhoso, é custoso e realmente, você até mesmo se a família tiver bens, por exemplo, eu falei do condomínio, mas é bem isso, assim, a gente passa aqui em São Paulo várias casas meio abandonadas, porque a família não tem condição Uhum. financeira de manter e muitas delas estão ainda em processo de inventário. Sabe uma outra dúvida que eu tenho nesse sentido? Assim, no caso do inventário e até mesmo no caso do seguro de vida, por exemplo, se não for determinado ali o beneficiário daquele seguro, pode acontecer isso dele não ser determinado antes? E aí como que resolve
caso você não tenha ali bem descrito, né, bem organizado quem vai se beneficiar dessa apólice. A princípio, o seguro de vida, ele não é pago aos herdeiros legais, né? Ele é pago aos beneficiários que são indicados na proposta de adesão. E aí E você aí pode colocar qualquer pessoa. Você pode indicar as pessoas que você quer que recebam aquela indenização. E aí sim, na falta dessa indicação, ele é pago aos herdeiros legais. Isso eu não Mas sabia. mesmo sendo pago aos herdeiros legais, ele não entra na parte processual de inventário. Ele continua gerando liquidez para a família. Essa questão dos beneficiários, é interessante colocar mais de uma pessoa ou uma tá ótimo. Eu penso assim, num caso, por exemplo, né, hipotético, de um acidente de carro em que o beneficiário ele também vem a óbito, né, como que funciona? Aí vão para os herdeiros. Vão para os herdeiros, mas é importante que você indique na minha apólice, eu indico Aham. mais de uma pessoa, Aham. justamente por isso. Porque pode ser que ocorra alguma coisa e a pessoa que eu indiquei esteja comigo num determinado acidente, e aí eu quero que quem deveria ser o seu beneficiário, né, no final do dia? O seu beneficiário deveria ser o provedor que assumirá na sua falta. É. Uhum. Então você deve pensar, na minha falta, quem vai assumir? É o meu marido? É o meu filho mais velho? É o meu irmão? Então é importante que você dê liquidez desse valor para que essa pessoa possa seguir na sua ausência. Mas seria muito importante que você indicasse mais de uma pessoa, porque é claro que isso não é comum, mas isso pode acontecer, Uhum. de os dois sinistrarem no mesmo momento. No meu caso, na época que a gente foi discutir, é muito engraçado que é um aprendizado, né. Daí de cara, quando a gente estava discutindo: "Ah, quem é o beneficiário?" "Ah, é o meu filho". Aí o cara olhou pra gente, né, o corretor, e falou assim: "Olha, mas é um bebê, né". Ele não vai Como conseguir eu resolver acho que muita não vai coisa. ser Nem muito assinar, legal, né, por hora. E aí a gente tem uma apólice cada um, eu uma, meu marido outra, e é uma apólice espelho, e eu sou 100% da beneficiária dele, e ele 100% da minha, e aí depois os nossos filhos como os segundos beneficiários, e aí, né, tem os tutores e tal. Mas é doido, porque são providências e é no momento, pelo menos, e eu acho, no meu caso, foi no momento que eu tinha acabado de nascer, né, o meu filho tinha acabado de nascer. E é aquele momento de alegria, de felicidade, você tem que parar para pensar nisso, é tão angustiante, mas são providências super Mas, importantes. Ana, você sempre traz essa organização nos momentos de alegria. Você é a inspiração aqui, porque você tem o episódio que a gente fez sobre o contrato pré-nupcial, que a É. Ana falou exatamente isso. "Num momento de alegria, casamento", mas espera aí, calma, vamos Vamos resolver aqui as finanças. E Depois aí, a no gente momento de comemora. alegria, nascimento do bebê, Depois a mas gente calma, vamos brinde. organizar a vida desse bebê, caso alguma coisa, Deus me livre e guarde, aconteça. É mais ou menos por aí, Por né? aí, por aí. Mas é isso, né, por isso as pessoas evitam demais por conta disso. Mas aí elas não sabem o quanto um seguro de vida, até pelo nome, Uhum, pode beneficiar em vida muita coisa. Eu acho claro. que isso que é legal, também entender, né, do quanto esse produto, ele é um complemento de planejamento financeiro e muita coisa que pode ser usada em vida. Isso é muito importante, porque hoje a cada dia que passa, os seguros de vidas eles estão mais sofisticados, né? Então a gente conta com coberturas hoje que podem ser utilizadas em vida pelo próprio segurado, e não só coberturas, mas também coberturas, assistências e serviços. Então, por exemplo, eu posso contratar uma cobertura de doenças graves, aonde em algum momento, se eu tiver uma determinada doença, eu vou ter uma indenização. E a parte bacana é que essa indenização, ela não é para ser utilizada exclusivamente para o fim daquela doença. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para contratação de uma pessoa que me ajude na minha casa, uma enfermeira, ou para adaptação do meu lar, ou para adaptação do meu carro. Então, não é algo que você precise prestar contas do que você fez, aonde você utilizou. Você recebe uma indenização e você pode utilizar aquela indenização para o que melhor te apoie nesse momento. A gente tem também alguns serviços, né, que estão atrelados ao seguro de vida. Por exemplo, existe hoje, serviços de orientação e educação financeira. Então, muitas vezes eu contrato um seguro de vida com uma assistência de educação financeira e eu começo a aprender a cuidar dos meus investimentos. Olha, isso não Isso é legal. isso é É legal, hein. muito legal. A gente também tem a telemedicina. Uhum. Então, por quê? Porque pensa, você precisa vender seguro, você precisa fazer com que o seguro chegue para todas as famílias, independente da posição financeira em que essa pessoa esteja. Muitas pessoas hoje no Brasil têm plano de saúde, muitas pessoas hoje no Brasil não têm plano de saúde. Então, através do seguro de vida, ela pode ter acesso a uma telemedicina, por exemplo.
ou a exames em clínicas aonde você tem exames mais baratos, aonde uma parte é subsidiada por esse serviço, por essa seguradora. Então é muito importante quando você for contratar o seguro de vida, e é muito importante que isso aconteça através de um corretor especializado nesse produto e nesse ramo, que você peça para ele abrir o leque de oportunidades que existem. Então, além dele avaliar qual é a sua situação financeira, econômica e social naquele momento, que ele te diga quais são todas as coberturas disponíveis, quais são todos os serviços disponíveis, para que você possa ver o que é que faz sentido para você naquele momento. Por Uhum. quê? Porque os seguros hoje são customizáveis. Não é mais um pacotinho onde você é Uhum. obrigada a ter a cobertura A, B e C com o serviço D. Não, você pode customizar. Você pode dizer, eu quero essa cobertura com esse serviço e customizar para o seu momento Tem de até uma vida. cobertura de renda, né, então suponhamos que você, sei lá, é um cirurgião ou Uhum. é algum, né, você tá andando de bicicleta e aí quebra o cotovelo. Tem. E aí você fica afastado da sua principal fonte de renda e o seguro pode cobrir isso. Pode, por um determinado momento, então você tem aí uma renda, um pagamento de renda para subsidiar a sua profissão até que você esteja reabilitado para voltar. Então o seguro de vida é muito amplo. É que, como eu disse, como o seguro de vida ainda precisa ser desburocratizado na nossa sociedade, a gente mentalmente já está direcionado para entender que seguro de vida está ligado à morte, mas não está. O seguro de vida ele tem uma ampla cobertura e ele consegue dar apoio a nós, né, a todas as pessoas que possuem uma apólice em vários momentos da vida. Até queria Eu tocar nesse ponto, você queria fazer alguma Não, pergunta, pode Nath? pode ir, Nai, porque eu acho que É. vai mais ou menos na mesma linha do que eu vou perguntar, senão eu É, complemento. tá bom. Quando eu fui fazer o meu seguro de vida, eu questionei o corretor, até porque eu já tenho do trabalho também um Hum. seguro de vida. E aí a primeira pergunta que ele me fez é: "Tá, mas se você sofrer alguma coisa em vida, né, e precisar dessa renda, quanto que ele te dá?". E aquilo me assim, eu nunca parei para pensar, né, eu nunca tinha parado para pensar e nunca fui atrás. Porque era obrigatório do trabalho e etcétera. E aí eu fui ver e a renda era de R$ 2.000. E aí ele falou assim: "Com R$ 2.000 você vive?" Do tipo, né, hoje qual o seu custo de vida, ou mesmo se você baixar o seu custo de vida hoje, gente, não paga aluguel em São Paulo, dois mil É. reais, né. Talvez se eu mudar para Penápolis de volta as coisas né, se encaixem, mas, e aquilo me fez parar e pensar do tipo, realmente, não era aquele seguro talvez o ideal para mim, né, óbvio, ele era obrigatório do trabalho, eu não tinha muito como fugir daquilo. E até minha pergunta vai um pouco nessa linha. A gente fala, né, que há seguros a partir de R$ 15, mas depende também, né, do que cobre, né, esses seguros. Um valor médio chega a ser de quanto, assim, você tem alguma ideia? Essa é uma coisa a ser observada, do tipo, porque, como você mesmo disse, né, a gente pensa na morte e não na vida. Se eu precisar da renda, esse pode ser um critério para eu escolher qual que é o melhor seguro de vida para mim? Que você acha, assim, sobre isso? Claro, acho que a principal questão é você entender o que é que quais são as suas necessidades, né. Então a necessidade de uma pessoa casada com filhos é diferente de uma pessoa solteira que não tem filhos e não quer ter filhos. Talvez essa pessoa não precise de um seguro de vida com uma cobertura de morte, porque talvez ele não tenha nem para quem deixar essa cobertura. Então para ele, que cobertura ele pode contratar? Uma cobertura de cirurgia, por exemplo. Então é importante que você entenda o seu ou uma de perda de renda. Então é importante que você entenda qual é a sua necessidade e que não você se adeque ao seguro, mas que o seguro se adapte à sua necessidade. Isso é muito importante. E uma das coisas que você comentou também sobre você estar protegida através de uma apólice coletiva corporativa. Talvez o seguro que a sua empresa te ofereça não esteja de acordo com a sua necessidade. Então é importante de você ter uma apólice complementar. Muitas vezes as empresas, elas acabam beneficiando os seus colaboradores com um seguro de vida. E aí você nem lê a apólice, importante ler, você nem lê a apólice assim: "Ah, eu estou protegido, eu tenho um seguro de vida", você não sabe nem quais são as coberturas, E nem muita o que Que gente está que nem nem entra perto. indica nisso, ninguém. né? Nem Indica indica, nem ninguém. indica. Então é importante que você conheça qual é o benefício que a sua empresa está te dando e que, caso aquilo não seja necessário, que você procure um corretor e que você complemente a sua apólice. Eu lembro que na minha apólice coletiva, tinha um múltiplo de salário por morte natural e o outro múltiplo por acidental. E aí esse era a apólice coletiva que eu destinava aos meus pais.
E aí o outro seguro que eu mencionei era mais para minha família, né, para os meus filhos, meu marido. E aí era muito curioso, porque assim, na hora de indicar, aí tinha lá meu pai e minha mãe, né, eu falei assim: "Puta, vou deixar 50/50 não, não vou deixar 50/50, vou deixar 25% do meu pai, 75% da minha mãe", porque meu pai era um desmiolado com dinheiro, então eu sei que ele vai acabar com os 50% dele, ainda vai usar os 50% da minha mãe, eles eram separados, mas eles eram super amigos. Então eu vou deixar mais com a minha mãe, porque a minha mãe vai saber cuidar do dinheiro e se ele precisar, ela vai ajudar ele, Mas isso é entendeu? importante, porque aquilo que eu falei, É, você precisa designar como beneficiário a pessoa que vai fazer as é, suas é. vezes frente às Então os finanças. 25% era para ele dar um rolezinho e o outro era para minha mãe cuidar dele, porque eu sabia que ia sobrar para ela mesmo. Muito bom. A pergunta que eu tinha antes da pergunta da Nayara, né, ia um pouco mais ou menos nessa linha, né, porque eu me lembro de já ter feito matérias no Valor Invest, que fala justamente disso, que o seguro de vida nem sempre está só associado à morte, né, que você pode ter ali, por exemplo, um profissional liberal pode Uhum. garantir renda por um tempo. Eu queria entender um pouco melhor o que mais entra dentro dessa gama tão grande que a gente fala de seguro de vida. Então, por exemplo, trazer aqui alguns exemplos de produto que assegurem essas pessoas. Por exemplo, profissionais liberais. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um rapaz que era tatuador e que ele disse que ele estava com o princípio de Ler no braço, né, é uma doença que é bem típica É, de quem de digita, né, de quem carrega peso trabalhos numa mão, trabalhos repetitivos. repetitivos enfim, no braço, né, em algum músculo específico. E aí ele falou justamente isso, eu não sei o que que eu faço, se eu faço uma previdência privada, se eu faço e aí eu lembro que isso ficou na minha cabeça, porque eu tinha acabado de fazer uma matéria justamente mostrando que seguro de vida pode ser usado nesses casos. Então, Ilka, eu queria te perguntar isso, né, o que que entra nessa gama, que outros exemplos a gente pode trazer que o seguro de vida vai conseguir garantir ali uma proteção para essa pessoa, não necessariamente em caso de morte? Existe a cobertura de invalidez por acidente, né, ou invalidez funcional por doença. Então essa cobertura é claro que você está vivo, e aí por algum motivo você está inválido, e aí você tem direito a uma indenização. É importante, quando você adquire um seguro de vida, que você tenha acesso à proposta de adesão e às condições gerais. Por quê? Porque nas condições gerais você vai conseguir identificar exatamente em relação aos membros ou às doenças, o quanto é que você tem designado de capital para cada uma delas, e você vai se deparar com um clausulado que se chama riscos excluídos, aonde você vai ver também o que não é É. coberto. Por quê? Porque as condições gerais ela tem exatamente isso, né? Então é muito preto no branco o que está coberto e o que não está coberto. Então, posso dar algum exemplo, por exemplo, do que não está coberto. Então, por exemplo, atos ilícitos e dolosos não estão cobertos. A gente está falando de uma pessoa, muitas vezes, que está fraudando uma informação, ou quando a gente fala, por exemplo, da pessoa fazer atentar contra a sua própria vida, também não está coberto. Quando a gente fala de atos terroristas, também não está coberto. Então, assim, é muito importante que você tenha acesso a toda a documentação e que você olhe, porque isso muda, né, muitas vezes de seguradora para seguradora. Então é importante que você olhe e veja exatamente o que está coberto, se tem alguma patologia que não está coberta dentro do seguro de vida, ou se está coberta para que você consiga adquirir o melhor produto. E aí, nesses casos, por exemplo, de invalidez, tem um prazo específico que você está coberto? Ou isso Ou é para a depende do vida inteira? produto? É para a vida inteira? Por exemplo, no caso desse tatuador que estava com o princípio de Ler, né? Eu não sei como volta, eu não sei, sinceramente, se é uma doença, se é uma condição que você consegue recuperar depois e ter a mesma produtividade depois. Então, como é que funciona isso em relação aos prazos, Ilka? Normalmente são indenizações que são pagas de uma única vez quando a gente fala de invalidez, tá. Então tem uma tabela, e aí você perdeu uma perna. Aquela sua perna, ela tem um valor, né, então um percentual atrelado ao seu capital. Então você vai ser indenizado naquele percentual. Quando a gente fala dos seguros, majorados, aí depende do que você está contratando e pelo período. Então existe um período de tempo pelo qual você receberia uma renda enquanto você não estivesse trabalhando. Mas isso varia de seguradora para seguradora e de produto para E produto. aí, nesse caso do tatuador, ele poderia destinar, sabendo que ele tem essa profissão, um percentual maior para lesões na mão e nos membros Consegue superiores? Isso é customizar nesse interessante. nível, assim? Depende do produto. Normalmente, quando você diz que você tem uma determinada profissão, você já sabe exatamente quais são os riscos daquela Uhum. profissão. E é claro que você está majorando aquelas partes do
do corpo que são necessárias tipo um para que jogador de você futebol. Sim. É. para que você receba, te deixe inválido e você consiga então receber essa renda. Uma Então o curiosidade, majorado ele é por profissão. uma Tá. curiosidade, quando eu fiz o meu seguro de vida, eu tive que escrever uma carta à mão, Ah, que explicando que eu não era jornalista de guerra, que eu não era jornalista que olha vai a só. campo, porque, de fato, né, se você é uma pessoa que vai todo dia pra rua, que cobre manifestação, né, e etc, e outras questões, o teu risco, a probabilidade de morte é maior do que uma pessoa que fica sentado na redação o dia inteiro, né, e usa o Sim. telefone para fazer entrevista. Então eu tive que escrever à mão, assinei, explicando o que eu fazia todo dia para ir conseguir a liberação do seguro. Quando você Mas faz um seguro de vida, você preenche uma DPS, né, uma declaração pessoal de saúde. Além da proposta de adesão, você preenche essa declaração pessoal de saúde, e aí existe um critério de subscrição, de análise, de aceitação que é feito. E não é só isso que é levado em consideração. Então, são vários critérios que são levados em consideração. Então, a sua idade, a sua renda versus o capital, alguma patologia que você venha a ter. Então, olhando vários critérios, você aceita ou recusa aquele risco. Então, provavelmente, solicitaram isso para você porque fazia parte da avaliação para aceitação do seguro, o que é normal, né. Então, é a mesma coisa quando a gente vai fazer um seguro de um automóvel, por exemplo. Quando você vai fazer um seguro de automóvel, você não faz um seguro de automóvel batido, né. Então você olha lá o seguro do automóvel, vai o perito lá e ele olha e fala exatamente a situação do carro. A mesma coisa quando a gente fala de seguro de pessoas, né, de seguro de vida. Então é necessário que você faça um diagnóstico, né, que você responda a esse questionário, dizendo exatamente como é que você está naquele momento, para que você consiga seguir com a contratação. Eu essa tenho duas perguntas nessa questão da avaliação. Uma delas é se já são usados dados digitais, por exemplo, para entender se eu estou mentindo, né. No carro, por exemplo, se você deixa o carro na rua, eles acompanham, já tem, enfim, startups que olham para esse tipo de pegada digital, né. E se isso já é avaliado de alguma forma, dentro da análise, e se, a seguradora ela pode pedir uma reanálise. E aí dentro disso, a minha pergunta era se tem uma recorrência de negativas de atualização. Então, por exemplo, eu já sou segurada, mas aí na reavaliação fala: "Ó, agora eu não faço mais seguro para você". Tá, então, quando a gente fala de dados, a gente tem a lei do LGPD que é muito forte, né. Aham. Então, assim, a gente não pode, invadir, A a privacidade, privacidade né. da Uhum, É pessoa. mais declaratório, Então, né. é isso, você declara e uhum. nós avaliamos com base no No que que a é no pessoa que é diz. declarado, Uhum. né. Não tem Eh uma, digamos, uma perícia aí, entre Hum, aspas, para entender se a pessoa tá falando a muitas verdade. vezes é solicitado que você faça alguns exames médicos, Isso. dependendo do Uhum. tipo de produto e dependendo do valor de capital que você está contratando. Então, pode ser solicitados alguns exames médicos ou pode ser solicitado para que você faça um Uhum. determinado exame médico. Então, isso é muito comum dentro do mercado segurador de vida, né, de pessoas. Eu não entendi muito bem a pergunta que você fez em relação à recusa? Não, por exemplo, numa atualização de apólice, alguma Hã. coisa que eu venha fazer, eu vou mudar algum critério da apólice, ou aumentar o valor, qualquer gatilho que eu mude ali a apólice, existe uma reavaliação e nessa reavaliação a seguradora Corre o fala: risco da corre o risco de seguradora falar: falar. "Não, não De cubro repente mais você você"? não entra mais nesse grupo É, ou é. nesse tipo de produto, algo nesse Para um sentido? aumento de capital, sim, né. Então, Tá. se você tem um determinado valor e aí você quer contratar um capital complementar e você declara uma situação completamente diferente da que você estava, pode ser que você não consiga fazer Entendi. aquele complemento de capital ou incluir uma nova cobertura dentro do seu seguro. E de Então é tempos em feita a tempos pede um avaliação. reexame médico? Isso eu não me lembro. Depende muito É? do produto, Tá. normalmente não é É, porque eu nunca comum, fiz, não é então comum. Depende muito do produto e da seguradora, mas não é comum que eu já você fiz. faça esse tipo de Eu já reavaliação. fiz no momento da contratação exame, assim, de cabo a rabo, né, mas nunca tive que renovar, era uma Não é curiosidade. comum. Agora uma coisa que acho que a gente está falando nesse episódio que é muito importante, que é o uso do produto em vida, né. E acho que isso uma reflexão muito para quem está ouvindo a gente, porque muitas vezes, as pessoas olham o seguro de vida como algo apartado do planejamento financeiro global, né, das Sim. pessoas. E no fim,
acho que só um conceito que eu quero trazer aqui importante para quem está nos ouvindo, o quanto esse produto pode ser complementar. Quando a gente fala, por exemplo, da reserva de emergência, que eu gosto de chamar de reserva de qualquer outra coisa menos de emergência, porque eu falo justamente isso, né, para emergências você tem o seguro, e o seguro de vida pode cobrir muito emergências que boa parte das pessoas acaba acessando a reserva de emergência. Então, a pessoa, ao invés dela ter, de repente, 3 meses ali de renda guardado nessa reserva para as eventualidades que aconteçam, ela às vezes precisa de 1 ano, porque ela não tem um produto como o seguro de vida que possa complementar isso, que é o caso dos profissionais liberais que falamos aqui. E uma outra coisa é que a gente tem muito mais oportunidades do que emergências na vida, e acho que isso também é uma coisa que acaba as pessoas negligenciando a necessidade de se ter um seguro de vida, que é um instrumento super importante como complemento do planejamento financeiro. Então você poderia, né, ao invés de ter 1 ano de renda ou 6 meses de renda, num produto líquido que vai te render pouco, porque você está adquirindo ali o atributo da liquidez, você poderia ter menos, o excedente você investir melhor, diversificar, ter um potencial de ganho maior. Então, acho que é importante esse episódio para conscientizar as pessoas da importância desse produto como complemento e um adicional no planejamento financeiro. Seja na previdência, muitas pessoas também acabam pensando muito nos filhos, nossa, no dinheiro que eu tenho que deixar para os meus filhos, no patrimônio que eu tenho que deixar para os meus filhos, e muitas vezes um seguro de vida pode fazer às vezes, não à toa a gente tem as estatísticas que são muito desfavoráveis às pessoas aposentadas, porque aquelas que podem acabam provendo mais para os filhos e esquecendo de si. Então, eu acho que tem aqui um imbróglio tão grande de planejamento financeiro, e aí eu estou aqui especificando para as pessoas que têm ali uma saúde financeira ou pelo menos um nível de renda que poderia ser muito mais bem gerido se elas entendessem a importância do seguro de vida na vida delas, literalmente, e na vida de quem ama, porque como você falou, é um ato de amor, e as pessoas acabam não vendo o produto dessa forma, né. Então não dá só para ter um seguro de vida, como também não dá só para ter um planejamento, porque ele sempre vai ficar faltando alguma coisa porque ele está faltando esse item tão importante que é o seguro de vida. Muito Nossa, bom. não, Encerramos ainda por cima com uma lição, né, Não, posso assim. só, fazer uma pergunta de uma ouvinte nossa sobre Opa, a vamos lá. questão de idade, né, acho que no episódio anterior, para quem não ouviu, já fica o convite aí para ouvir, que a gente falou um Essa pouco é a mais no dica de hoje? detalhe. Não é a minha dica de hoje. Mas é uma dica de qualquer forma, que a gente falou um pouquinho mais do produto, né, seguro de vida. Uma ouvinte mandou aqui uma dúvida com relação a se você tem, por exemplo, o pai dela tem uma doença já comprovada, se isso é um impeditivo para ele ter um seguro de vida, né, com cobertura aí de morte, e qual que é a alternativa então que ela teria? Assistência funeral então, seria uma opção, assim, não que vá ser a mesma coisa, mas já ajuda um pouco? Enfim, explica só pra gente se há esses impeditivos. Tá, então como eu comentei, quando você contrata um seguro de vida, então vários fatores são avaliados, e a idade é um dos fatores que são avaliados. Talvez essa cliente, essa ouvinte, ela talvez para o pai dela, dependendo da idade em que ele tenha, talvez o mais apropriado não seja uma cobertura de morte, talvez seja uma cobertura também super interessante para idosos, que é de quebra de ossos, de queimadura, porque a gente sabe Ah, que olha essas só. pessoas elas estão muito mais predispostas a terem esse tipo de problema, até pela fragilidade que elas têm depois de uma determinada idade. Por isso é importante conhecer todas as coberturas que estão disponíveis. Um seguro de acidentes pessoais, então talvez não uma cobertura de morte. É importante entender qual é a idade, qual é o problema, a patologia que essa pessoa tem e ver qual cobertura está aderente para ela no momento de hoje, no momento da contratação. E consulte sempre um corretor de seguros especializado e qualificado no segmento de pessoas. Que não necessariamente é o seu corretor de carro, né. Pode não ser o seu corretor de carro. Boa. Gente, Muito olha, eu vou te bom. falar que aula, hein, Ilka, obrigada, foi demais. Tem mais alguma pergunta aí? Não, acho que da não. minha Agora parte só era mesmo. respostas. Agora é só resposta, é isso aí. Nesse e no episódio anterior, a Nay
já falou aqui, mas relembrando, fica o convite para caso você não tenha ouvido ainda. No episódio anterior, a gente fala aí sobre os tipos também de seguro de vida, né? Os gastos que você tem quando você tem uma emergência, uma urgência, quando você perde um ente querido, ou até mesmo como você se planeja no caso aconteça alguma coisa com você, porque como a gente disse no episódio anterior, ninguém gosta de pensar, mas é inevitável, vai acontecer com todo mundo, um dia não estaremos mais aqui, então o ideal é deixar já tudo planejado, tudo organizado. Muito obrigada novamente, Ilka, por participar de novo com a gente nesse segundo episódio. Eu que agradeço o acolhimento de vocês, meninas. Muito obrigada. Muito bom, esperamos vocês no próximo episódio. Esse podcast conta com os trabalhos técnicos de Priscila Rubiotti, edição de Rafael Furugem, apoio de Alan Martins no vídeo e produção de Raquel Ciamarella.